Muito bem, pessoal, estamos de volta, mais um vídeo aqui do canal Rosa Evolution. Bom, pessoal, o tema do vídeo de hoje é o sentido da vida e a imortalidade. E a pergunta que eu vou te fazer é: será que nós seremos imortais um dia? Qual que é o sentido da vida? Bom, primeiramente eu vou começar com um questionamento até rápido sobre a nossa existência aqui hoje, sobre a nossa vida, né? Que é aquela coisa, aquelas três primeiras perguntas. O que estamos fazendo aqui, né? Por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? São três perguntas. Basicamente, você nasce, aí você começa o processo de aprendizado, cresce, se torna uma criança. Da criança se aprende mais coisas, se torna adolescente. De adolescente se aprende mais, aquela parte de escola ali, criança, adolescente. Depois você vira um adulto. Aí você virou um adulto, você vai estudar, fazer uma faculdade, arruma um trabalho, começa a trabalhar. Depois você arruma uma companheira, casa, normalmente, tem filhos, vive uns 80 anos. Operacionalmente, tá? Com saúde ali, você vive uns 60 anos operacional. Isso se você se cuidar, legal. E 80 anos é o tempo máximo, mas é que 80 anos acontece uma coisa que o corpo começa a definhar. De uma certa idade para cima, o corpo começa a definhar, cara. Começa a vir as doenças e todo o processo, né, de definhamento do corpo, no geral, vamos colocar assim. E são 80 anos. Então assim, cara, se você for parar para fazer um questionamento, qual que é o sentido disso aí? Viver só 80 anos, fazer tudo isso só por 80 anos, depois você perder a vida. E aí, claro, assim, não se é falado para onde se vai, para onde que vai, né? Então qual que é o propósito real de tudo isso? Evoluir, buscar salvação, é um teste. Cara, nada disso faz sentido. Tendo em vista que, no passado, os homens viviam muito mais tempo. A Bíblia, as mitologias, as histórias das outras culturas mencionam isso. O homem vivia muito mais tempo do que isso, né? Então os homens no passado viviam mais tempo, e com esse tempo que eles viviam, eles adquiriam sabedoria, eles aprendiam, eles experienciavam essa vida de verdade, cara. Imagina você com uma vida de 500 anos, vamos jogar bem por baixo, 500 anos, cara. Quanta experiência você adquire, quantas coisas você aprende, né? Muito diferente de meros 80 anos. Então será que o propósito da vida é viver só 80 anos? Isso é evolução? Que tipo de evolução é essa? Né? Como que uma pessoa evolui com tão pouco tempo de vida? Quando ela começa a adquirir um pouco de sabedoria, que é ali com 50 anos, dependendo da trajetória dela, mas independente se ela errou, se ela acertou, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, ela vai adquirir uma experiência. Quando ela começa a ter um lapso de compreensão, mais ou menos, de como a coisa funciona, ela começa a definhar, daqui a pouco ela morre. Cara, isso não faz sentido. Então, assim, a imortalidade e primeiro o prolongamento da vida, que se dá com a alimentação mais adequada, desintoxicação do corpo, né? Desintoxicação emocional também, né? Tudo isso conta, porque a partir do momento que você desintoxica seu corpo, você já se sente melhor, porque certos alimentos industrializados faz a gente se sentir mal também. Então já conta. Mas aí, claro, você vai ter que fazer um trabalho de desintoxicar a questão emocional também. Aí você já passa, pelo menos você vai conseguir, prevenir muitas doenças, por exemplo. Então já é um prolongamento de vida. Porque prevenir muitas doenças, prevenindo definhamento de certas partes do corpo, por exemplo, o cérebro, que vai envelhecendo, vai tendo, algumas pessoas ter esse problema do esquecimento,
e outras partes do corpo, né? Então você já dá uma reduzida. Mas com a aplicação da tecnologia, aí sim você pode ter um prolongamento maior de vida. Suponha-se que você prolongou sua vida para 100 anos, fazendo tudo isso que eu falei. Alimentação emocional e suplementação. Acabei esquecendo de falar. Com a aplicação de tecnologia, aí é possível fazer esse aumento de 100 para 200, 300, 400, 500. Até atingir 1000 anos, 2000, daqui a pouco, imortalidade. Lembrando que a morte ela não é o fim, ela é uma continuação. Né? Então, esse é só um spoiler. Isso é um tema para outro vídeo até. Né? Isso é tema para outro vídeo. A morte é uma continuação. A morte não é o fim. Muitas pessoas acreditam que a morte, morreu, acabou. Não. Não. E tem muitas evidências. Claro que ninguém voltou de lá para falar. Mas tem muitas evidências, livros, histórias, mitologia, religiões, todas apontam para uma continuação. Mas a evolução se dá aqui, no físico. Então o que acontece? Por que nós vivemos pouco tempo? Porque vocês sabem o que aconteceu. Foi Deus que limitou a vida do ser humano para ele viver pouco tempo? Quer dizer então que Deus não queria a nossa evolução? Deus não queria que nós vivesse? Deus não queria que nós evoluísse, que nós aprendesse? Que nós passasse a uma evolução? Não é assim que funciona. Isso é plano de outro tipo de situação. Outras criaturas evoluídas, inteligentes, mexeram com a genética do ser humano, com a nossa genética, lá no passado, com medo, se sentiram ameaçados pela nossa evolução, mexeram na nossa genética, mexeram na nossa alimentação. Essa alimentação aí não é a alimentação adequada, essa alimentação industrializada. Todas essas parafernálias de coisas que tem aí, isso faz mal para o ser humano. E isso não sou eu que estou falando, isso tem estudos, tem médicos que apontam isso daí. Então tem evidências e provas. As pessoas sabem, todos sabem, né? Ou pelo menos a maioria sabe. Então assim, voltando lá para a questão da imortalidade. Então, cara, o verdadeiro propósito da vida é você viver mais tempo. O real propósito da vida é viver, cara. É a vida. Viver mais tempo, aprender, experienciar. Que mais? Evoluir, cara. Num sentido geral. Não é só fisicamente, não é só financeiramente, é em tudo. Ter uma compreensão da vida e passar para um próximo nível, que é um outro estágio de evolução. Que o primeiro estágio é esse, é viver mais tempo, ter as experiências aqui, dominar isso aqui, para depois passar para o próximo estágio. Basicamente é isso. Quando o homem foi criado lá atrás, né, o criador do homem lá atrás falou assim: domine sobre a terra, sobre os mares, sobre os peixes, sobre tudo. Então, o propósito da vida é o domínio sobre a terra, cara. Aí sim você vai passar para o próximo estágio, que é uma evolução ou uma ascensão do ser humano para um outro nível. Qual que é esse nível? Eu posso falar que o ser humano pode se tornar um ser divino, pode se tornar um ser dimensional, com capacidades de transitar entre mundos, dimensões, faixas de realidades, adquirir poderes, habilidades que muitos chamam de sobrenatural, mas isso nada mais nada menos que é o domínio do 100% da matéria tridimensional, que aí você dominando a matéria tridimensional sem precisar de um maquinário, só com a sua mente você vai poder fazer tudo isso. Então esse é o real propósito. Isso em poucas palavras, assim. Existe muito mais coisas. Isso é um tema que abrange muito mais coisas e em pouco tempo não dá para falar tudo. Então isso é um resumo do que seria o propósito da vida e a imortalidade, cara. E só alcança essas coisas, muito possivelmente, provavelmente, com a imortalidade ou com muito tempo de vida. Porque com muito tempo de vida você vai ter tempo para
estudar, aplicar tudo isso, aprender tudo isso, manusear tudo isso, dominar tudo isso. Por que Salomão fez o que fez? É um questionamento, cara. Porque Salomão viveu muito tempo, então ele teve tempo para adquirir aquela sabedoria. Ah, Deus deu sabedoria, mas ele viveu muito tempo para adquirir aquela sabedoria. Essa é só uma coisa, a questão de Salomão. Ele teve tempo. Então o tempo de vida é que vai dar para nós a sabedoria sobre a vida, sobre as coisas, a compreensão sobre o nosso mundo e sobre o universo. 80 anos, cara. Cara, não dá pra nada. Nós não sabemos nada do nosso mundo, nem do nosso mundo, dirá do universo, cara. Essas teorias que tem por aí, mirabolantes, são teorias, eles mesmos falam. Teoria disso, teoria daquilo. Mas saber mesmo na prática, com prova, não sabe. Só vai saber quando chegar nesse patamar. Ok? Então é isso, o vídeo era sobre isso hoje, fazer essa pequena reflexão com vocês, né? A questão do sentido da vida e a imortalidade do ser humano. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe seu like, baixe o nosso e-book Os 9 Passos para a Evolução Acelerada, conheça os canais parceiros, conheça o BDM Digital também. O único ativo digital do mundo com lastro real de valor, ok? Então, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!